Seja bem-vindo a mais um Ritual Cabeça de Campeão. Hoje, dia 9 de abril de 2026, 9 horas da manhã de uma quinta-feira. Eu quero que você escute um pouquinho sobre as palavras que eu vou trazer para você hoje do Cabeça de Campeão. Esse ritual aqui vai acontecer todos os dias e eu vou trazer sempre uma palavra desse livro. Por quê? Porque esse livro ele tem uma apresentação do Joel J, um cara que eu admiro muito, tem muito conhecimento agregado aqui no Brasil. E ele trouxe esse livro juntamente com François Ducasse, se eu não me engano é dessa forma que fala, e também a colaboração de Max Chamalides. Então são duas pessoas incríveis que construíram Cabeça de Campeão lá fora do Brasil, e o Joel J, por gostar muito da ideia do livro, trouxe aqui para o Brasil. E esse livro, ele passa a sensação de que seria um livro voltado à alta performance de atletas profissionais e atletas olímpicos também. Porém, esse livro também pode ser utilizado por pessoas normais. Não é à toa que eu não sou um atleta profissional, porém eu busquei utilizar esse livro para me desenvolver mentalmente e também para desenvolver meu planejamento estratégico para que eu possa ter uma rotina muito mais adequada, onde eu possa incluir todo minha parte profissional, minha parte pessoal também. Então, hoje tudo o que eu faço existe um planejamento por trás para que a minha energia ela possa ser gasta nos locais onde precisa ser realmente gasto. Então, hoje a palavra seria sobre o seguinte: você avança mesmo quando as coisas dão errado. O plano lhe será útil em tempos difíceis. Quando os resultados não forem bons e você estiver em meio a uma névoa, se estiver convencido de que seu plano é bom, poderá mantê-lo em vez de entrar em pânico. Dessa forma, você se sentirá seguro de que ainda está indo na direção certa. Dessa forma, você se sentirá seguro de que ainda está indo na direção certa. Preste atenção. Aqueles que se perdem no caminho e se cansam, hesitam, tropeçam, duvidam, entram em pânico ou desistem. São quase sempre os que não têm um plano. Assim que as coisas dão errado, sentem-se como se estivessem diante de um vazio. Agora pensa comigo o seguinte: hoje, quando você não tem um plano, você que não tem um plano atualmente, ou você que tem um plano, mas não tem muita certeza se esse plano está correto, você colocou as coisas na agenda, você colocou as coisas ali no calendário, ou você simplesmente não fez isso até hoje, né? Que é talvez um dos piores casos. E você entrou num dia onde você acordou com preguiça, você acordou sem energia, você acordou com vergonha de gravar, você acordou sem vontade de gravar, você acabou tomando uma cerveja no dia anterior e você se encontra nesse momento perdido. Ou às vezes até você está com excesso de informação, porque hoje é muito fácil a gente ter um excesso de informação, né? Então você acordou um pouco mais perdido, vamos dizer assim. O que você faz geralmente? Você geralmente pausa e analisa o seu planejamento e entende onde está o problema, ou você simplesmente se perde e começa a colocar a sua energia em coisas que não vão agregar para o seu planejamento. Como, por exemplo, um falso descanso, onde a gente pega e vai assistir um filme, onde a gente senta no sofá e começa a rolar e scrollar o feed sem parar, ou a gente vai jogar um jogo, ou a gente vai, enfim, o que eu chamo de falso descanso, que é quando a gente não faz uma tarefa que a gente deveria fazer para que a gente pudesse alcançar aquele 1% que a gente deseja para chegar nos nossos desejos, nos nossos sonhos, e a gente simplesmente se joga, descansa sem descansar de verdade, principalmente porque a gente continua com um peso na consciência. Todo falso descanso existe um peso de consciência por trás. Então você pode se jogar, você pode assistir um filme, você pode fazer o que você quiser. Mas pode ter certeza que em algum momento daquele dia vai vir na sua cabeça aquele peso na consciência porque você não fez a tarefa. Porém, se você tem um planejamento, um plano de verdade que mostra exatamente o que você precisa fazer no dia, aquela única tarefa mais importante do seu dia, se você faz aquela única tarefa mesmo que você esteja num dia ruim, a sua cabeça ela vai ficar muito mais tranquila e você vai poder lembrar que você fez o seu 1% para alcançar o seu plano lá na frente. Porque a gente não consegue dar conta de 100 tarefas num dia só. Porém, se a gente tiver tarefas mais específicas que vão ajustar nosso plano para que a gente possa realmente chegar onde a gente quer chegar,
pode ter certeza que a sua cabeça ela vai ficar muito mais tranquila e o seu gasto de energia ele vai ser muito menor se você tiver um plano bem traçado. Se você tiver realmente 1% a cada dia que você precisa fazer. Vou dar um exemplo aqui agora. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que me assistem que fazem TikTok Shop hoje ou até mesmo trabalham com Instagram. Se você colocou que vai fazer 5 vídeos por dia, são 5 vídeos, gente. 5 vídeos você consegue provavelmente fazer em torno de 1 hora a 2 horas. Tô agregando até o Instagram, porque se fosse TikTok é muito mais rápido. Porém, 2 horas do seu dia, você tem 24 horas. 2 horas do seu dia, se você faz essa prática de criar os vídeos, postar os vídeos, é somente isso que é o 1% que você precisa aplicar no seu dia para que você chegue mais próximo ao seu sonho, à sua conquista. Então percebe o quanto é pequeno essa tarefa que você precisa fazer para chegar no seu sonho? Então, se você tem esse planejamento muito bem traçado, voltando agora ao assunto aqui, se você tem esse plano muito bem traçado e você cai na costa dos demônios ou na incerteza, que é um vale de incerteza, que quando a gente chega nesse vale de incerteza a gente fica em dúvida, perdido, mesmo que você esteja perdido, se você tiver um plano bom, um plano que realmente mostre que se você fizer aquela única tarefa do dia, se você fizer essa tarefa do dia, você vai realmente evoluir de alguma forma, pelo menos você tem um plano bem traçado. Então, o plano, ele não serve somente para os momentos bons, para os dias bons, estou com energia, vou gravar. O plano serve também, exclusivamente, para os dias que você não está bem. Então, trace um plano para a sua vida. Construa um planejamento. Faça desse planejamento ser rotineiro, para que você possa evoluir todos os dias, independente do seu emocional. A paixão, a emoção, tudo isso fica somente no seu sonho. Um momento de criação, que é o campo da criação que a gente chama, ele não pode ter emoção, ele não pode ter paixão, ele não pode ter esses sentimentos que são passageiros. Porque se você tem esses sentimentos, quando você depende deles, você acorda num dia mal e aí você não consegue aplicar. Então percebam a importância de você ter, claro, o seu sonho muito bem escrito, com essa paixão ardente, com essa vontade. Porém, é muito importante que você tenha também o planejamento, porque dentro do planejamento, o planejamento você não utiliza a sua emoção, você utiliza a sua matemática. Quanto eu preciso fazer no dia? Quantos vídeos eu preciso gravar? Quantas tarefas eu preciso fazer? Quantas pessoas eu preciso entrar em contato? Quantos clientes eu preciso entrar em contato? Então você tem isso matematicamente. E no campo da criação, esquece. O campo da criação, você precisa cada vez mais se afastar do que você tem de sentimento. Porque se você não tiver esse afastamento, você não aplica. Não aplica. A motivação você deixa de lado. Não importa o sentimento que você está sentindo naquele momento. Não importa. Você aplica porque você precisa para alcançar o que você deseja. Então, esse é o ritual do Cabeça de Campeão de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Espero que você tenha um excelente dia e que você possa aproveitar muito. E lembre-se, 15 minutinhos antes de dormir, elabore o seu planejamento do dia seguinte. Estou aqui agora com o meu planejamento, ó. Quinta-feira, aberto para vocês. Tá vendo aqui agora, ó, dia 10 de abril é amanhã. Eu ainda não montei. Por quê? Porque eu monto sempre antes de finalizar o meu dia. Então aqui tá completo. Nós temos 9 horas da manhã e eu sei exatamente tudo o que eu preciso fazer. Faça você também. Independente se é no digital, independente se é numa agenda. Faça, tá bom? Um ótimo dia pra você, Deus te abençoe e que a gente possa se encontrar no próximo ritual amanhã. Um beijo pra vocês.